Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Eu sou Roberta Araújo e nesse canal eu gosto de compartilhar coisas boas, histórias de leituras, experiências que eu já fiz com leituras, experiências de vida que me fizeram mudar, que me fizeram crescer e que me fizeram ter uma nova perspectiva de vida. E hoje eu te convido a ficar nesse vídeo até o final, porque eu vou te contar uma história, e esta história ela pode ser transformadora para você. Ela pode trazer para você um novo olhar para as coisas que estão acontecendo com você, um olhar de esperança, um olhar de nova perspectiva, um olhar de confiança, um olhar de valorização de si mesmo e de si mesma, de observar. É uma história que vai te fazer pensar em tudo que você já fez até hoje, nas conquistas que você já teve e a capacidade que você tem para mudar tudo que está incomodando você e que você gostaria de mudar e não sabe por onde começar. Então eu te convido a ficar nesse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar dessa história. Eu tenho certeza que ela vai motivar você e vai transformar as coisas que não estão legais aí na sua vida, que vão te ajudar a um novo despertar um novo olhar, um novo pensar, uma nova ótica para as coisas, para os acontecimentos, certo? Já deixe seu like e compartilhe com seus amigos se você achar que essa história faz sentido para você. Essa história é o seguinte: eu nasci no Agreste nordestino. Não sei se vocês conhecem, tenho certeza que muitos de vocês não fazem nem ideia o que é nascer no Agreste nordestino. Eu nasci neste lugar, um lugar paupérrimo, um lugar que não trazia esperança, um lugar que não oferece esperança, um lugar que não oferecia nenhuma perspectiva de vida, nenhuma perspectiva de melhora, de realização de sonho, enfim. O contato era com a natureza, com a caatinga, que na época que eu nasci era muito rica em ervas, era muito rica em animais, tinha os animais daquela região que com o passar do tempo eles foram sendo extintos por conta do homem, porque o homem matava aqueles animais para comer. Enfim, é um lugar que com o passar dos anos ficou mais difícil ainda do que era naquela época em que eu nasci, naquela época que eu era criança. E nesse lugar não tinha perspectiva, a gente vivia isolado do mundo, não tinha médico, era um lugar que a gente vivia numa casa que era chamada de Fazenda Bom Jardim, eu gosto desse nome. Depois meus pais construíram uma casinha na Fazenda Barro Branco pra gente morar. Enfim, né, são as histórias do lugar. E a gente só tinha contato com os familiares mesmos. Eu fui à cidade pela primeira vez, eu deveria ter mais ou menos uns 9 anos. Essa é a lembrança que eu tenho de ter ido à cidade. Uma cidade minúscula, paupérrima, que nem médico tinha. Não tinha dentista, não tinha nada. As coisas básicas de segurança, de saúde, enfim, lugar não tinha. Era ali um lugar em que as pessoas sobreviviam. E até hoje ainda sobrevivem. Eu pensava, meu Deus, que lugar é esse? Como que as pessoas conseguem viver num lugar deste? E eu fui crescendo com algumas inquietações. E essas inquietações, elas eram despertadas em mim pelo meu pai, pelas histórias que ele contava. Porque meu pai era um contador de histórias. Hoje ele não conta mais, ele nem lembra. Quando eu viajo para lá, eu sempre tento resgatar isso nele, mas meu pai não lembra das histórias, ele lembra pela metade. Mas enfim, era um prazer que ele tinha contar histórias para os filhos e para os sobrinhos. O meu pai contando essas histórias, isso foi me estimulando, foi me dando motivação e vontade de querer estudar. E lá também não tinha escola. Mas quando eu tinha ali por volta de uns 10 anos, uma moradora da região se prontificou a dar aula para aquelas crianças, porque tinham muitas crianças. E todas as crianças crescendo sem educação nenhuma. Ela também não tinha formação, ela queria ensinar o que ela sabia. Foi construído um prédio, uma casa normal, bem espaçosa. E ali ela tinha crianças de todas as idades, que ela ia ensinando essas crianças a lerem e escrever. E eu fui uma dessas crianças que aprendeu a ler e escrever. Me trouxe alguns problemas. Por quê? É uma região de pessoas assim muito ignorantes, de pessoas sem conhecimento, não tinha o básico, gente, o básico, o mínimo não se tinha naquele lugar. De qualidade de vida, de educação, enfim, não tinham. E eu aprender a ler e escrever começou a me trazer alguns problemas. Quais foram estes problemas? As indagações que eu fazia, as perguntas que eu fazia. Eu comparava o que estava escrito nos livros com o que as pessoas falavam.
Porque no livro estava escrito uma coisa e as pessoas falavam outra. E a coisa que mais me incomodou, por incrível que pareça, foi a palavra garfo. No livro, quando eu li garfo, aquilo me chamou tanto a atenção, porque estava escrito garfo e as pessoas falavam galfo. Então aquilo foi me dando uma inquietação, um negócio. Eu falei, meu Deus, mas por que as pessoas falam assim? Por que no livro está escrito garfo e as pessoas falam galfo? E aí eu ia perguntando, questionando, e as pessoas mais velhas, elas não gostavam de ser questionadas. Ninguém gostava. E as pessoas resolviam isso no castigo, os pais batiam nos filhos, enfim, quando você fazia essas perguntas, para você poder ficar submissa àquelas situações. Ninguém questionava, não existia o questionamento. A professora ensinava aquilo, o que estava no livro era uma coisa, mas as pessoas falavam de outra forma. As pessoas aprendiam a escrever e falar de forma correta. Entretanto, nas conversas, nos diálogos, elas falavam tudo errado, falavam as palavras erradas, porque era o costume de todas as pessoas, de todos os moradores daquele pequeno povoado, daquela pequena aldeia, daquela pequena região. As pessoas falavam errado. E quem questionasse era castigado, era mal educado, era visto como uma pessoa metida, como uma pessoa que queria ser melhor que as outras. Não podia existir esses questionamentos. E por isso foi gerando certos problemas para mim, porque eu passei a ser considerada como a metida, que eu não tinha nem chinelo para calçar, nem sapato para calçar, e agora estava sendo a metidinha, querendo falar tudo com gíria. Falavam desse jeito, que eu queria falar de forma girosa. Era assim que eles falavam. Nossa, tá falando gíria? Essa menina? Ah, quem é essa menina? Não tem nem um chinelo para calçar, nem um sapato para calçar e fica falando desse jeito, questionando por que no livro tá assim e as pessoas falam assim. Isso começou a me gerar uma tristeza muito grande, porque eu era excluída dos grupinhos, principalmente dos grupinhos de crianças e adolescentes da minha idade, porque o tempo foi passando, eu fui crescendo também. Aquela molecada aprendeu a ler e escrever e pronto, saiu da escola. Era para aprender a ler e escrever, estudar até a 4ª série. Mas eram salas multisseriadas. Você conhece? Já ouviu falar em salas multisseriadas? Se você já ouviu falar, deixa aqui nos seus comentários. E se você não ouviu falar e quiser saber mais, eu posso fazer um vídeo para te contar como que é. O que acontece? Eu comecei a me destacar, porque aquilo era um encanto para mim. O que gerou aquele encanto sobre o saber, sobre o conhecer, aprender coisas novas, isso vinha das contações de histórias do meu pai. Aquele momento maravilhoso, um momento mágico que era na hora do almoço, quando meu pai estava trabalhando perto de casa, que ele não ia para muito longe. Então, na hora do almoço era o momento de contar histórias, principalmente quando estávamos todos juntos, os primos, que tinham os primos que moravam mais próximos, e a gente almoçava na casa da vovó, e ele sempre contava histórias pra gente. Aquilo me estimulava, aquilo gerava em mim uma fantasia, gerava em mim tanta imaginação, tanta vontade de viver uma vida diferente, uma vida parecida com aquelas histórias que meu pai contava. Criava em mim uma imaginação, uma imagem de algo diferente, de uma vida diferente, e eu acreditava que existia uma vida muito diferente daquela vida que existia ali. E eu ia lutar para ter essa vida diferente, eu ia batalhar para ter essa vida diferente. Isso incomodava muitas pessoas, inclusive a minha família, inclusive a minha mãe, minha avó, meus tios, meu bisavô, incomodava todo mundo. E eu me sentia peixe fora d'água naquela situação, que eu precisava encontrar um jeito de mudar toda aquela situação, mas eu não sabia como. Então comecei a pedir para os meus pais me deixarem vir para São Paulo, porque tinha alguns tios que moravam aqui, e quando eles viajavam para lá, também eu ficava imaginando como seria a minha vida aqui. Uma vida muito diferente daquela, que eu não queria aquela vida de pobreza, de miséria, de tanta gente ignorante, mas eu não podia me expressar. Porque se eu me expressasse, eu era ainda mais excluída. Então, como eu me sentia totalmente excluída, eu era a diferentona em todas as situações. Porque minhas amigas e minhas primas, com 15 anos, elas estavam casando. E o meu pai queria que eu namorasse e casasse também, e eu não queria, porque eu não queria aquela vida. Eu não queria. Então, tudo que eu falava pro meu pai era, eu quero ir embora daqui. E o fato de ter questionado, de ter buscado conhecimento, aprender mais e focar mais na questão dos estudos, isso me excluía, porque eu era diferente de todo mundo. Então,
como eu não me sentia parte daquilo, como eu não queria ser igual a todo mundo, como eu não queria fazer a vida do mesmo jeito que todo mundo, eu aprendi com uma tia minha a fazer doces e bolos. E eu vendia na praça do povoado no final de semana para ganhar dinheiro, para ajudar meus pais. Quando era época de frutas, eu vendia frutas na feira para ajudar os meus pais, e eu pensava em estudar, de repente estudar na cidade, que já tinha uma escola diferenciada, mas meus pais não tinham condição de me levar para a cidade para poder estudar. E eu fui estimulada também pela minha professora, porque ela sempre chamava meu pai de canto e eu ficava atrás das portas ouvindo. Isso era muito feio, tá, gente? Se a minha mãe descobrisse, ela me dava uma surra. Mas como crianças não podiam participar da conversa de adultos e nem adolescentes, às vezes eu me escondia atrás da porta, principalmente quando a minha professora ia falar com meu pai. Porque eu queria ouvir o que ela estava dizendo. E muitas vezes eu ouvia ela falar para o meu pai que ele tinha que investir em mim, que eu tinha capacidade, que eu gostava de estudar, que eu me destacava dos outros alunos, enfim. E eu pus aquilo na minha cabeça, que eu tinha que estudar, que eu tinha que encontrar um jeito de estudar. E eu comecei a infernizar a vida dos meus pais para me deixarem vir para São Paulo. Isso era contínuo, era constante. Eu fechava os olhos, eu imaginava com uma vida diferente, morando num lugar diferente, dando uma vida diferente para os meus pais, para os meus irmãos, enfim. Isso passou muito tempo eu sonhando com isso. E eu nunca pude estudar na cidade. Quando terminou aquela quarta série, minha mãe me tirou da escola, porque ela falava, não tem mais o que você aprender, você já aprendeu tudo. E ela queria que eu fosse fazer artesanato com ela, que era fazer as redes. E aquilo me incomodava de tal modo, mas de tal modo eu não conseguia fazer aquilo com gosto e com prazer. Meu sonho era olhar os livros, sabe? Manusear os livros, sentir o cheiro dos livros, sabe? Eu amo isso aqui, sabe? Eu amo, sabe, pegar os livros, sentir o cheiro, descobrir as coisas novas que tem aqui através de cada página, descobrir o que eu posso aprender, o que eu posso modificar, como eu posso ajudar as pessoas através do conhecimento. Isso foi me encantando de tal forma que eu pedia sempre para o meu pai, sempre, sempre para os meus pais. Para minha mãe não muito, porque minha mãe não tinha conversa com ela, mas meu pai me deixava falar. Ele estimulava os meus sonhos. E aos 17 anos, meu pai me deixou vir para São Paulo. E eu vim para esta cidade. E o meu foco e o meu objetivo era estudar. O resto, eu não sei o que ia acontecer. Onde que eu ia parar, o que ia acontecer, mas eu queria estudar. Eu queria descobrir, desbravar o mundo através do conhecimento. E eu não fiz outra coisa quando eu cheguei em São Paulo. E eu fui para a escola. E eu fui estudar. Com 19 anos, eu estava na quinta série. Por incrível que pareça, eu tive que passar por testes para saber qual série eu poderia estudar, porque eu não tinha diploma, eu não tinha certificado nenhum. E com 19 anos eu fui estudar a quinta série. Vejam que incrível. E ali eu foquei tanto nos estudos, porque eu precisava superar. Eu acreditava que eu tinha muita coisa para superar, muita defasagem de conhecimento para superar. E eu fiquei focada ali nos meus estudos durante 9 anos, só estudando, sem namorar, sem fazer outras coisas, mas isso foi uma escolha minha, porque eu acreditava que eu precisava superar muitas defasagens. Superei muitas, mas muitas não, porque existem coisas que são da base, lá da base, do início, mas não é impossível. E eu fui buscar esses conhecimentos, e eu sou tão encantada com o conhecimento, com as transformações que o conhecimento pode trazer para as nossas vidas, que até hoje eu não consigo me livrar dos livros. Eu estou sempre buscando um livro novo, um curso novo, uma forma nova de mudar. Porque aquilo que eu sou hoje já conquistou tudo que eu tenho. Se eu quero novas coisas, eu tenho que fazer novas coisas. E é isso que você precisa fazer. Você que está aí me assistindo, você que está aí ouvindo essa história, você precisa entender que o que você é hoje já conquistou tudo que tem. E às vezes não é fácil a gente mudar. Mudar dói, essa dor passa. E ela é tão significativa quando a gente percebe que as mudanças que nós fazemos, elas trazem consequências maravilhosas, que elas trazem mudanças significativas e maravilhosas. E aprenda a valorizar toda a sua história, tudo aquilo que você já fez até hoje. Faça uma retrospectiva, olhe para dentro de você e veja o que você já conquistou, tudo que você já fez. E o que você não fez, você é capaz de fazer. Acredite em você.
Eu era uma menina que nasceu no meio do mato. Que perspectivas que tinha? Mas eu acreditava. E o que me fez acreditar foi o conhecimento, as histórias que eu ouvia. Sem conhecimento, nós não mudamos a nossa realidade. Entenda de uma vez por todas. Você não precisa ir para a faculdade se você não quiser. Você não precisa ir fazer um curso técnico se você não quiser, mas você precisa descobrir o que você gosta de aprender, aquilo que te move. Você precisa descobrir aquilo que te encanta, que te faz teu coração acelerar, que faz teu coração bater mais forte. O que fazia meu coração bater forte e o que faz até hoje são as descobertas que eu faço através dos livros que eu leio, através dos textos, através dos vídeos que eu assisto, através dos cursos que eu faço. Isso é o que move, isso é o que encanta. E veja só, eu saí lá do meio do mato e vim pra cá. E eu consegui estudar, eu consegui fazer 2 faculdades. Eu tô falando pra você fazer 2 faculdades? Não. Na época, se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, talvez eu tivesse feito só uma faculdade, tivesse migrado para outros conhecimentos. Mas tudo isso, ter estudado, ter feito essas faculdades, ter tido as experiências que eu tive na sala de aula, tudo isso me fez chegar até aqui hoje, com a visão, essa visão que eu preciso fazer outras coisas para chegar a outros resultados. Mesmo tendo todo esse conhecimento que eu tenho, é muito pouco, gente. Tem gente que tem muito mais conhecimento do que eu. Mas em vista daquilo que eu tinha antigamente, que não tinha conhecimento nenhum, com base naquela história minha de infância, de adolescência, sem uma base de conhecimento, hoje eu tenho muito conhecimento comparado àquela vidinha que eu tinha, né? Então, esses conhecimentos que eu tenho hoje, o que eu preciso fazer? Eu preciso trabalhar com esses conhecimentos para transformar essa minha trajetória, para conseguir outros resultados. E você pode. Observe sua vida, tudo o que já aconteceu e de que forma que você pode fazer para mudar aquilo que não está legal em você, aquilo que você não está satisfeito. E é só você que pode mudar a sua realidade. Ninguém muda, é você. Você precisa lutar e não pense você que foi fácil encarar a vida aqui sozinha sem os meus pais. Não pense que foi fácil com 17 anos mudar um monte de coisa, encarar esse mundão de meu Deus, ser determinada, não desistir de estudar porque eu precisava trabalhar e estudar, trabalhar para me sustentar, para pagar minhas contas e estudar, sair de casa às 6 da manhã e voltar meia-noite. Você precisa entender que é você que faz a sua vida acontecer, que é você que faz a sua história mudar. E sabe o que me dá mais orgulho hoje? É olhar para trás. Sabe, parei de me comparar, que eu também me comparava com outras pessoas. Ah, mas o fulano tem a minha idade, já conseguiu tal coisa, conseguiu isso e isso e eu ainda não consegui. O que a gente precisa entender é que cada pessoa tem uma trajetória, cada pessoa tem uma experiência na vida. O que a gente tem que analisar é aquilo que a gente é capaz de fazer, aquilo que a gente já fez, que foi capaz de fazer, e a partir daí traçar novas metas, novos sonhos, novos objetivos, novas perspectivas e ir atrás disso. E você é capaz. É você que muda a sua história. Acredite em você e acredite nisso. Você muda. Você só muda buscando conhecimento, o conhecimento especializado, como disse o Napoleão Hill. Você precisa descobrir o que é que você gosta, o que é que você quer fazer da sua vida e você buscar conhecimento naquela área, naquele caminho que você quer seguir. E as ideias vão surgindo, as ideias vão brotando e você vai traçando esse novo caminho, você vai traçando essa nova história para você. Acredite em você. Eu tracei a minha história. Eu consegui, depois que eu vim para São Paulo, trazer meus irmãos, permitir que eles também pudessem sonhar, permitir que os meus pais também pudessem sonhar, permitir que toda a família buscasse uma nova trajetória, uma nova história, que a gente conseguisse romper o anel de ferro. Você sabe o que é o anel de ferro? O anel de ferro está lá no livro de Graciliano Ramos, Vidas Secas, que o Fabiano, junto com a família deles, eles vivem naquele ciclo de pobreza e seca e miséria no Nordeste e eles não conseguem vencer o anel de ferro. Só que eu me sinto muito, mas muito, muito, muito vitoriosa, porque eu e a minha família conseguimos vencer o anel de ferro. A gente saiu daquele ciclo vicioso de seca, a gente saiu daquele ciclo de pobreza absoluta. Nós não somos ricos,
Mas comparando a nossa história, aquela vidinha que a gente vivia para a vida que a gente vive hoje, nós somos ricos. Porque a riqueza não é só ter muito dinheiro no bolso, não é só ter muito dinheiro na conta. A riqueza é um conjunto de coisas. Então valorize todos os passos que você já deu. Valorize toda a sua história. Valorize tudo aquilo que você já construiu. E confia, acredita, você pode. E só você pode. E tenha fé. Porque a fé nos fortalece nos momentos de fraqueza. A fé nos fortalece quando a gente quer desistir. E só a fé pode nos transportar para um outro lugar, porque nós acreditamos em um ser maior, em algo maior que pode nos ajudar na trajetória quando ela se torna difícil. Analise, veja toda a sua história, toda a sua trajetória. Não se compare com ninguém, compare-se com você. Veja tudo que você já percorreu, todo o caminho que você já percorreu, todas as barreiras que você já superou, todos os medos que você já superou, tantas coisas que você já superou. E por que está com medo agora, está confuso agora? Não, siga em frente, você vai conseguir. Você vai transformar toda a sua vida, você vai transformar toda a sua história. Você acredita? Pois é, eu acredito que você pode, porque se eu já transformei a minha história em tantas vezes eu já transformei, eu já saí de um degrau e fui para o outro. É um degrau de cada vez. Confia, acredita e vai à luta. Então não deixe de compartilhar, se você gostou, é claro. E não deixe de deixar seu like, porque se você deixa o seu like, o YouTube entende que isso é um conteúdo de relevância e mostra para outras pessoas. E vamos aqui fazer uma corrente do bem para ajudar muitas outras pessoas. Incentivar, motivar, para que a gente possa ter uma sociedade mais vitoriosa, uma sociedade mais cheia de amor, de paz, de tolerância e de pessoas vencedoras. Certo? Então é isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!